As melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Já passavam das 7 horas da noite. Os 5 homens andavam pelas estradas de terra daquele sertão a perder de vista. Atrás deles, seguia uma carroça com um cavalo cansado, puxando uma caixa de madeira, e um homem com cara de derrota comandava as ações do cavalo. A todo momento os homens faziam o sinal da cruz, e na estrada à noite, como bem sabem, a qualquer momento os espíritos poderiam aparecer, o que faria com que os homens corressem de medo. Talvez não o seu Manuel, velho, cansado e com problemas cardíacos. O seu coração pararia ali mesmo, na hora. Certeza. A cidade vizinha, o verdadeiro destino deles, teimava em não aparecer no horizonte. E um dos homens cochichou com o outro. Rapaz, essa cidade parece muito mais distante que o normal. Por que a gente não faz uma parada naquele lugar? E apontou um hotel na beira da estrada, todo iluminado. Algo que contrastava com a escuridão da estrada. E os homens sentiram a tentação de fazer uma parada, descansar, e logo cedo pela manhã partirem para a cidade. Mas da caixa de madeira, devido ao calor do final da tarde e o tempo que eles estavam andando por ali, já estava começando a exalar um odor fétido. Se esperarmos até de manhã, o cheiro vai ficar insuportável. Vamos seguir em frente. E então, seguiu o comboio. Manuel pensava no dia super agitado que tinha tido. Havia começado logo cedo pela manhã, quando alguns homens armados decidiram assaltar o único banco da cidade. O chefe da polícia, coitado, nunca tinha visto tanto bandido ao mesmo tempo. E o calibre da arma deles? Tá louco? O chefe da polícia teve que pedir reforços. Os bandidos com certeza tinham vindo de alguma cidade grande, armados e perigosos. Sabiam o que estavam fazendo. Enquanto o cofre do banco estava sendo limpo e os funcionários estavam presos dentro de uma sala, policiais chegaram de todas as cidades próximas, cercando o banco rapidamente. Manuel, que tinha uma quitanda ali perto, assistiu a tudo com a porta do seu estabelecimento fechada, só pela janelinha. Se juntassem todos aqueles policiais, despreparados para ações desse tipo, não dariam conta dos bandidos. Saiam com as mãos para o alto! Gritou o chefe da polícia da cidade. Mas os bandidos não obedeceram. Assim que eles esvaziaram o cofre, uma bomba explodiu na frente do banco, arrancando a porta e as paredes da frente e jogando uma enorme fumaça para o alto. Os bandidos aproveitaram e entraram em um furgão que tinha nessa hora parado na frente do banco. Algo muito bem coordenado, como uma ação de filmes no cinema. Manuel não acreditava no que estava vendo e no que estava acontecendo. Os homens rapidamente entraram no furgão. Quando a polícia percebeu, começou a trocar tiros com os bandidos que já estavam partindo para longe. Mas os bandidos espertos haviam colocado atiradores no alto de um prédio de 4 andares ali perto, e eles acertaram e mataram os policiais, que estavam entrando nos carros para começar uma perseguição. A rua rapidamente se encheu de sangue. Nunca se tinham morrido tantas pessoas em um mesmo dia naquela cidade, quiçá naquele mês. Pobres oficiais da lei. Manuel, na hora do tiroteio, se escondeu embaixo de uma mesa e ficou esperando a poeira baixar. Quando os atiradores sumiram de vista, de alguma maneira foram resgatados e o dinheiro daquela pobre cidade foi embora em questão de minutos.
O cemitério da cidade não conseguia comportar essa quantidade tão grande de corpos. O chefe da polícia, de nome Tavares, ficou de ser enterrado na cidade vizinha. 2 irmãos do homem, um primo, um policial que havia ficado na delegacia e o seu Manuel ficaram encarregados de levar o defunto para a cidade vizinha, para ser enterrado lá. Enquanto os homens andavam distraídos na estrada, um caminhão veio a toda velocidade por ela, atravessando a pista. O homem, caminhoneiro, estava sendo acossado pelo misterioso cachimbo do Tinhoso, um velho que havia pego carona e que estava fazendo da sua vida um inferno. O homem na carroça gritou ao ver o caminhão se aproximando e no último instante conseguiu conduzir a carroça para o lado, evitando a morte iminente. Mas a caixa que estava em cima acabou tombando, caindo no chão. Os homens na frente correram para o lado e se jogaram no chão. O caminhão passou rente e seguiu viagem. Quando eles recobraram os sentidos, depois dos apuros que haviam passado, notaram que o caixão estava caído e aberto. O corpo de Tavares não estava mais lá dentro. "Cadê o Tavares?" sussurrou com medo um dos homens. Manuel imaginava que o homem tivesse rolado, e como estava tudo muito escuro, eles não estavam enxergando. Com uma lanterna velha, o condutor da carroça iluminou o chão à procura do defunto. "Eu ainda sinto o cheiro", resmungou um dos primos. Manuel sentiu um toque nas costas e se virou para ver quem era e quem o estava chamando, mas não viu ninguém. Depois outro toque, nada. Andou um pouco para se afastar. Um vento gelado começou a soprar e os homens se espremeram de frio. "Que frio estranho", comentou um deles. O cavalo começou a relinchar alto e ficar bastante arisco. O cocheiro tentou acalmar, mas sem sucesso. Em um determinado momento, o cavalo saiu em disparada, jogando o homem no chão, que gritou com o impacto da sua batida nele. Nessa hora, ele sentiu um toque gelado na nuca e pegou a lanterna para iluminar. Foi quando ele viu Tavares com a boca aberta e que estava pedindo ajuda. "Socorro! Socorro!" Aquilo havia sido demais para os homens, que saíram correndo fazendo o sinal da cruz. Manuel tentava acompanhar, mas devido à sua alta idade e os problemas crônicos no joelho, ele acabou ficando para trás. "Vou ser alcançado pelo Espírito. Por favor, Deus, me ajude." Com esse pensamento, ele fez o sinal da cruz. E em seu momento de maior desespero, sem fôlego e com as mãos nos joelhos no meio da estrada, o coração palpitando a ponto de querer explodir, o caminhoneiro misterioso que quase os atropelou voltou. Parou ao lado dele e abriu a porta. "Quero uma carona", disse com uma voz rouca e infernal. Manuel aceitou, mas quando subiu e se sentou ao lado do homem, tentando se recuperar do desespero, ele viu que o caminhoneiro não era um homem, mas era uma espécie de encarnação do mal. O verdadeiro cachimbo do Tinhoso das histórias que ele conhecia e lembrava, que sua avó lhe contava quando ainda criança. Ele tentou gritar, mas seu coração não deixou, parando o desespero na hora que ele estava sentindo. "Esse daí vai direto para o inferno", disse o caminhoneiro. Juliana tinha crescido em uma pequena cidade e guardava lá os seus segredos. Ela fora criada na pequena fazenda de sua avó. Ela cresceu ouvindo histórias de fantasmas, assombrações e maldições.
Mas de todas as lendas, haviam duas que causavam arrepios até nos mais céticos. Uma dessas histórias tratava da famosa casa sem janelas. Uma construção muito antiga, afastada e abandonada. Essa casa ficava escondida no meio das vastas terras ermas da família Berdinazzi. A segunda história que Juliana morria de medo era do cavaleiro das estradas de terra. Um espírito errante que vagava montado em um enorme corcel negro, perseguindo as pessoas que ousavam cruzar a estrada de forma solitária, durante as noites carregadas de energia positiva, durante as noites da famosa lua nova. A jovem, na verdade, depois que ela cresceu e se tornou adolescente, deixou de acreditar nas histórias que sua avó contava. Ela falava sobre a casa sem janela. Ali dentro existem coisas que não devem ser vistas. Tudo isso fazendo um enorme tom de mistério. Diziam que há muitos anos a família Berdinazzi havia trancado algo tão terrível dentro da casa que nenhuma janela foi construída, justo para garantir que nada conseguisse escapar. Já sobre o cavaleiro, ela dizia ser o espírito de um homem que havia sido decapitado na estrada, após uma acusação de roubo contra o senhor da região. E antes de morrer, ele amaldiçoou a estrada com a sua presença. Toda a cidade sabia. Se alguém fosse visto pelo cavaleiro, jamais voltaria para contar a história. Era uma noite quente e abafada de lua nova, quando Juliana decidiu sair pela estrada do cavaleiro. Queria apenas rir da história e comprovar que não existia nenhum espírito errante. Ela herdara a fazenda após a morte de sua avó. Ela queria saber a origem dessas histórias que ela tanto contava. A sua caminhonete estava com um tanque cheio, e naquela noite ela não teria a companhia da lua. Então ela partiu pela estrada em direção à casa abandonada sem janelas, sabendo que só justo nessas noites que o cavaleiro aparecia. Aquilo tornava sua aventura ainda mais tentadora. A poeira subia enquanto os faróis cortavam a escuridão ao redor. A estrada era desolada, cercada por campos secos e uma floresta que parecia cada vez mais densa conforme ela avançava. O som dos grilos e o farfalhar das árvores ao vento eram os únicos ruídos. Então, após uma curva apertada, Juliana viu a silhueta da casa. Lá estava ela, a casa sem janelas, exatamente como nas histórias. As paredes de madeira escura e carcomida estavam cobertas de musgo. O telhado caía em pedaços, e a porta de ferro enferrujada parecia selar algo sombrio dentro. Não havia nenhuma abertura, apenas a porta, que era uma espécie de portal que escondia algo aterrador atrás. Juliana saiu da caminhonete, sentindo um arrepio estranho na pele, como se algo estivesse a observando. Seu coração acelerou, mas sua curiosidade falou mais alto. Enquanto caminhava em direção à porta, ela ouviu um som distante, algo semelhante a cascos de cavalo batendo contra a terra. Que estranho, ela pensou. Ela então olhou ao redor, tentando enxergar na escuridão além dos campos, mas não viu nada. Um vento frio começou a soprar, e o som dos cascos aumentou, aproximando-se rapidamente. O cavaleiro da estrada. O coração de Juliana disparou. Ela sabia que era loucura, mas parte dela queria ver o espectro. Tira isso da cabeça, menina. São apenas lendas. Nada disso é real. Juliana começou a ficar com medo de verdade, achando que poderiam ser alguns bandidos para assaltar ou fazer coisa ainda pior. Quando os cascos se tornaram quase ensurdecedores, ela então viu. Ao longe,
Surgindo da escuridão da estrada, estava um cavalo negro, com olhos vermelhos e flamejantes, e sobre ele, um homem sem cabeça. Juliana recuou, apavorada, e se virou para correr para casa. A única proteção aparente. O cavaleiro estava se aproximando rapidamente, o som dos cascos ecoando em seus ouvidos. Mas ela conseguiu alcançar a porta de ferro, entrou e a empurrou com força, sentindo todo o peso sobrenatural da casa. Ela entrou, fechando a porta atrás de si com um estrondo enorme. O som dos cascos então cessou. Dentro da casa, o cheiro de mofo e o silêncio eram terríveis. Parecia que a casa abafava qualquer som que viesse de fora. Fora que estava muito quente ali dentro. Juliana começou rapidamente a suar. A casa parecia estar fechada há séculos. Ela sentiu algo se movendo naquela escuridão. Uma presença que parecia estar em todas as paredes. Juliana tateou o bolso da calça e tirou seu celular. A fraca luz da tela acabou revelando o seu interior. Havia móveis cobertos de pó, quadros sem rostos pendurados nas paredes, e no centro da sala, uma cadeira de balanço que se movia sozinha, rangendo suavemente. Ela não estava sozinha. De repente, o celular caiu de sua mão, mergulhando-a na escuridão total. Um sussurro surgiu das sombras. Era uma voz baixa, quase imperceptível, mas carregada de desespero. Não olhe para trás, garotinha. O ar ficou gelado. Juliana congelou. Mas algo dentro dela a obrigou a se virar. E quando fez, viu o impossível. Na escuridão, a figura de um homem sem cabeça estava lá. Mas ele não era o cavaleiro da estrada. Era algo muito pior. A casa, o cavaleiro, tudo estava conectado por um mal antigo. E agora a prendia naquele lugar. Ela tentou fugir da casa. Fugir para longe daquele lugar, onde as lendas e histórias da sua falecida avó se tornavam realidade. Mas antes que ela pudesse abrir a porta ou gritar, ela foi engolida pela escuridão. Ela foi engolida pela casa. Aqui você estará mais feliz, sussurrou a voz.